Na experiência de vocês em gerir informações, seja de uma forma mais transversal, ou olhando para departamentos específicos, que resultados a gente tem obtido gerindo informações de forma mais precisa? Como é que a gente consegue entregar resultados a partir de inputs mais assertivos de informação, de ter a tecnologia ao nosso lado? O que a gente consegue extrair? Olhando dentro da cadeia, eu entendo que eu passei por algumas experiências em que as informações não fluíam e não eram coletadas com tanta rapidez e eficiência. Então, a gente tinha uma demanda muito grande das pessoas ficarem buscando informação, e aí, quando ia tomar decisão, o tempo já tinha passado. Então, entendo que a tecnologia e preparar a organização para ter as informações de maneira rápida permite a gente melhorar os processos, permite a gente disponibilizar as pessoas, né, que gastem efetivamente o seu tempo na análise da melhoria do negócio e não na busca de informação, né? Então, acho que a tecnologia consegue substituir e-mail, consegue substituir algumas planilhas, que são coisas que a gente, por falta de de uma de um desenho, né, de processo, de cuidar desses dados, né, a gente acaba obrigando que cada elo dessa cadeia busque a informação que é necessária para ele. E aí, quando a gente põe a tecnologia para trabalhar para as pessoas, aí elas vão ter um ganho de produtividade. Essa é a minha visão. Tecnologia trabalhando para as pessoas. Mandou bem. O que a gente percebeu na YouMove quando a gente fala de gestão, né, de usar a informação para a gente aumentar a nossa produtividade? Quando a gente fala de informação, de gestão da informação, a gente pensa muito num nível estratégico ou tático, né? Um gestor, um diretor olhando dados e tomando essas decisões. A gente entendeu na YouMove nos últimos anos, e a gente tem até um case bem interessante para contar. Eu não sei se eu posso contar o nome da empresa, então, para evitar problemas com marketing depois, eu não vou contar a empresa, tá? Mas a gente tem uma transportadora de entrega fracionada, tá? E geralmente o que acontecia? Entravam as entregas no smartphone do entregador roteirizadas já vinha pronto. Só que uma coisa é o mundo quando a gente acorda, e aí você abre o seu smartphone e estão aqui as 25 entregas que você tem que efetuar hoje. No momento que alguém te liga dizendo, olha, eu preciso que tu entregue primeiro a entrega do Voltaire e depois tu segue com a tua rota, tu pode quebrar completamente esse fluxo, né? Então, o que a gente entregou? A gente entregou para o entregador lá da ponta uma ferramenta de roteirização, onde a qualquer momento do dia, com base onde ele está agora, com base nas entregas pendentes que ele tem hoje, o sistema roteiriza. Então, se alguém liga para ele e pede que ele entregue primeiro a entrega do Voltaire e ele vai até a Zona Sul para efetuar essa entrega, tá tudo certo. Ele entrega lá, ele pega o aplicativo, ele manda roteirizar de novo com base onde ele está e segue esse fluxo, tá? Para vocês terem uma ideia do impacto disso, que pode parecer uma solução simples, mas o impacto foi uma economia média de 1h30 por dia por entregador. Imagina uma empresa com 500 entregadores, economizando em média 1h30 por dia, o impacto no negócio dessa economia. E eu estou falando de gestão da informação no usuário da ponta. Não estou nem falando de indicadores que mostram que o negócio precisa sofrer algum tanning. Perfeito. Nós temos já perguntas aqui no nosso bate-papo. Eu vou, só para a gente poder ser mais, otimizar nosso tempo, eu vou deixar para que a gente faça essas perguntas selecionadas lá no fim. A gente vai ter um tempinho de 10 minutos para discutir essas questões, então tem algumas vindo aqui já. E eu queria aproveitar e agradeço quem está mandando perguntas aí. Obrigado por contribuir com a nossa discussão. O Rafael trouxe um gancho aqui, eu queria também trazer um case concreto, e esse ponto ele é muito importante, né, Rafael, e o André trouxe. Quando a gente fala de visão estratégica, de fazer os indicadores e de fazer a tecnologia trabalhar a favor, é bem isso, a gente está falando desde fazer com que processos operacionais sejam automatizados no processo mental, e não só uma decisão corporativa de conselho estratégica lá em cima, é sim ajudar a operação a ser mais efetiva, né? Então,
Aí o Rafael trouxe esse case e eu gostaria de compartilhar também. A gente tem um case muito concreto quando se fala em distribuição, indústria, distribuição e varejo, né? Quando a gente não tem transparência nas informações e quando não consegue ver os dados de forma online, a gente tem que ficar confiando em planilha de Excel, que pode ser manipulada muitas vezes, né? Então, a gente tem um caso muito notório de uma grande indústria aí de celulares que tinha uma série de distribuidores, então, e bonificava seus distribuidores ao longo do país, né? De acordo com campanhas de venda. Então, vendia determinado celular, era bonificado em função disso. Só que o controle dessa bonificação todo ele feito via controle manual. Então, era uma planilha de Excel alimentada. Então, eu vendi o celular X, mas podia ter vendido o celular Y, né? Então, se viu que ao longo do tempo se desperdiçava centenas de milhares de reais aí com bonificações indevidas. A partir do simples advento de um controle a partir da nota fiscal eletrônica, e nisso o Brasil é um país extremamente avançado, né? Documento fiscal eletrônico. A partir do movimento de estarmos verificando de forma online o que está trafegando na nota e não o que está lá digitado na planilha de Excel, se conseguiu evitar uma série de bonificações indevidas e fazer com que o movimento de venda dessa indústria pudesse ser efetivo, vendendo aquele celular que ela queria que fosse vendido para aquela região em detrimento de outro. Então, quando a gente fala, são operações extremamente complexas, muitas vezes não. Muitas vezes basta colocar um campo de terceiro interessado no CNPJ da empresa para ter o documento fiscal e saber exatamente o que está sendo vendido lá na ponta. Então, a gente não está falando de uma bomba nuclear, né? A gente está falando de um documento simples que trafega eletronicamente o tempo todo aos borbotões pelo país. Então, a gente consegue fazer muita coisa com a tecnologia aliada às nossas operações, né? Eu gostei Falando muito. nisso, senhores, a gente está... Oi? Por favor, André, Gostei perdão. muito desse exemplo, porque a gente fala de tecnologia, né? E às vezes é conseguir ter esse tempo para poder discutir entre as várias áreas uma solução que a tecnologia pode trazer, e às vezes a tecnologia está próxima e a gente não parou ali para analisar em conjunto porque está, né, todo dia no ritmo. Obrigado aí por trazer isso.